Aqui na Bíblia diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Algumas pessoas que podem ler superficialmente a Bíblia e pensar da seguinte forma: tá vendo? O fim da lei é Cristo. Então, se Cristo veio, ele acabou com a lei. Ele aboliu a lei, não precisa mais guardar. Só que as pessoas que leem dessa forma superficial deixam de compreender a amplitude do texto bíblico. Se nós olharmos também ali no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, fala o seguinte, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa palavra fim, tanto no livro de Pedro quanto no livro de Romanos, ela tem um significado de finalidade. Se nós lermos novamente aqui, Pedro diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, ou seja, a finalidade da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então o objetivo da fé, o alvo da fé, é a salvação da alma. Quando compreendemos isso, voltamos para o texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, e compreendemos o que Paulo queria dizer, dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é que Cristo veio abolir a lei com esse texto bíblico, mas que a finalidade da lei, o objetivo da lei, o alvo da lei é Cristo, é levar as pessoas a Cristo. O propósito da lei nunca foi salvar ninguém. O propósito da lei é apontar a nossa necessidade de um Salvador. Mas será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? É exatamente isso, porque precisamos compreender que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para fim aqui é telos, que significa alvo, objetivo ou finalidade. Então, esse é o objetivo da lei de Deus. O fim da lei é Cristo, o alvo da lei é levar as pessoas a Cristo. Por quê? A lei funciona como um espelho. Ela nos diz como devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, se de repente eu estou mentindo, dizendo falso testemunho contra o meu próximo, eu vou diante da lei de Deus e olho: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu percebo que agora estou em pecado, porque 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então a lei me mostra a minha condição de pecador, porque ela diz para não pecar, não mentir, e eu estou mentindo. Então a partir desse momento a lei não vai me limpar, a lei não vai me purificar. Eu preciso de água, eu preciso de um Salvador. E Jesus é a água da vida. Jesus é quem me purifica do pecado. A lei aponta a minha necessidade de um Salvador. Me aponta para Cristo. O fim da lei, o objetivo da lei é levar as pessoas a Cristo, mostrar a condição de pecador, de carente de salvação e levá-los a Cristo. O objetivo de Cristo nunca foi abolir a lei de Deus. Não existe 2 pesos e 2 medidas para Deus. Todos, desde Adão até o último ser vivente, vão ser salvos unicamente pela graça de Deus. Jesus até falou em Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogar, vim cumprir. Em João 15,10 nós já percebemos que ele fala: tenham guardado os mandamentos de meu Pai. João 14,15 ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, guardareis os meus mandamentos. A obediência a Deus, na verdade, ele é fruto do amor a Jesus, fruto do amor a Deus. Se você ainda tem dúvida de que esse é o real significado do texto bíblico, aqui no livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 24, ele considera dizendo o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos compreender que a função da lei de Deus não é salvar, mas é apontar a nossa condição de pecador e que precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus. Que você possa receber a salvação que vem de Cristo e ser salvo você e toda a sua família. Deus o abençoe.